Pessoal, ontem o Bolsonaro surpreendeu muitas pessoas ao dizer que perdeu o mandato por culpa da Carla Zambelli, por aquela ação da Carla Zambelli. Muita gente questionou o Bolsonaro. Ué, Bolsonaro, mas você diz que não confia nas caixinhas brancas e agora você joga a culpa na Carla Zambelli? Pois é, a Carla Zambelli se manifestou. Outra figura que também virou matéria de jornal no dia do julgamento do Bolsonaro foi o Tarcísio Freitas, e a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. E a situação está ficando cada vez mais esdrúxula. O julgamento hoje do Bolsonaro, né, teve alguns momentos impactantes que a gente vai falar aqui com vocês. Então, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, visita a nossa biblioteca digital, o link está na descrição, conheça os livros que estão disponíveis, tá bom? Vem comigo, é o seguinte, a Carla Zambelli se manifestou depois que o Bolsonaro disse que ela é a responsável por ele ter perdido o mandato. Já tinha visto uma fala do Bolsonaro uma vez, dizendo que o Roberto Jefferson e a Carla Zambelli foram os culpados dele perder o mandato. Só que assim, uma ala de apoiadores do Bolsonaro fala que com Zambelli ou sem Zambelli, com Roberto Jefferson ou sem Roberto Jefferson, o Bolsonaro ia perder de uma forma ou de outra. Por quê? Porque questionam, né, a veracidade das urnas eletrônicas. E aí quando o Bolsonaro falou isso, teve muita gente que questionou o Bolsonaro, falou, Bolsonaro, tá certo, a Zambelli errou, agora você jogar a culpa em cima da Zambelli, não dá, porque não foi a Zambelli, foram as caixinhas brancas. E você? Qual é o seu posicionamento sobre isso? Porque a Carla Zambelli disse o seguinte, ela se manifestou depois disso, ela fez uma postagem onde ela escreveu o seguinte, difícil aguentar o julgamento, diz a Zambelli. Ela fez a seguinte publicação, enfrentar o julgamento dos inimigos é até suportável. Difícil é aguentar o julgamento das pessoas que sempre defendi e continuarei defendendo. Ou seja, mencionando especificamente aqui o Bolsonaro. E vocês, pessoal? Qual o posicionamento de vocês sobre a atuação da Carla Zambelli? Eu tenho um posicionamento. Ela errou. Mas jogar tudo nas costas dela, dizendo que ela foi responsável pelo Bolsonaro não ter o mandato hoje mais, é meio complicado, né? Mas e você? Coloca no comentário aí, tá bom? Vamos lá. Tá rolando o julgamento, né, da recepção da denúncia, ou seja, da denúncia do Bolsonaro, não é o julgamento final. Mas parece que as cartas já estão todas desenhadas. Na verdade, o Paulo Gonet está fazendo o papel dele, que é o papel de acusador, é o papel de Ministério Público. Matéria do Globo. O Gonet diz que Bolsonaro e Braga Neto eram os líderes de uma organização que tentou o golpe. Ao se manifestar no julgamento que analisa uma tentativa de golpe no país por parte do Bolsonaro, o Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet, ele reforçou o entendimento que, na visão dele, o Bolsonaro atuou de forma direta para uma ruptura institucional. Segundo ele, tanto o Bolsonaro como o ex-ministro Braga Neto assumiram os papéis de protagonismo, ou seja, foi tanto o Bolsonaro quanto o Braga Neto que foram os responsáveis, né, por ter feito, né, tudo aquilo para poder tirar o Lula do poder. Cara, eu, analisando juridicamente, acho totalmente infundados os argumentos da Procuradoria-Geral da República. E concordo com o advogado do Bolsonaro. Peraí, ninguém que quer tentar um golpe de Estado faz uma transição indicando os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica do opositor que ele quer tirar, não. E o pior, ninguém que quer fazer isso ajuda o ministro da Defesa a fazer a transição. Então, tudo isso parece uma bela de uma historinha, né, para boi dormir, um conto da carochinha. Olha só o que disse o advogado do Bolsonaro, matéria da Folha de São Paulo, fonte Folha de São Paulo. A defesa diz que Bolsonaro ajudou a transição militar e pediu a nulidade da delação do Mauro Cid. Acompanha. Eu entendo a gravidade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República ou colocando como líder de uma organização criminosa quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. E mais do que isso, ministros, nesse tempo que não é possível
discutir a questão aprofundada de provas, é importante dizer, senhor presidente, que enquanto a Polícia Federal fala possivelmente, enquanto a denúncia traz conjecturas, como a impressão do documento no Palácio, que teria tido conhecimento dele, o fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia. Foi o presidente que determinou a transição, foi o presidente que determinou que eles atendessem o ministro da Defesa que assumiu em 1º de janeiro. Então, eu tenho essa visão e eu já tinha argumentado isso aqui, tá? Ó, cá entre nós, muita gente, e aqui nem de longe tô questionando, né, a atuação do advogado do Bolsonaro, mas muita gente questionou que faltou ser um pouco mais incisivo o advogado do Bolsonaro. Muita gente questionou, que falou, não, teve muitos pontos que passaram batidos, né, na defesa do Bolsonaro, e que isso aí poderia ter condenado o Bolsonaro. Olha, nada que o advogado dissesse mudaria o resultado final da história. Ao ler o relatório, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, disse que o núcleo de Bolsonaro, né, ou seja, o grupo do Bolsonaro, colocou os 3 poderes em risco. O ministro Alexandre de Moraes, ele disse no seu relatório, copiando ali, né, repetindo o que o Procurador-Geral da República tinha dito, que o núcleo crucial da suposta organização criminosa de Jair Bolsonaro colocou os 3 poderes em risco iminente. Segundo o relatório do Alexandre de Moraes, seriam supostos integrantes do núcleo, abre aspas, núcleo crucial da organização criminosa: Bolsonaro, Alexandre Rodrigues Ramagem, que é o Ramagem, né, Almir Ganier Santos, né, general, Anderson Gustavo Torres, né, o Anderson Torres, Augusto Heleno, Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o Walter Souza Braga Neto, né, o Braga Neto. Ou seja, esses são os mandantes de tudo, né? Esse negócio de mandante aí me lembrou muito do caso Marielle, vocês lembram, né? Bolsonaro era o mandante, não era? Não era não. Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa falar é a defesa do advogado do Braga Neto, que é o Dr. José Luiz Mendes. O cara foi impecável na sua argumentação, tá? Impecável na sua argumentação. Escuta só, né, o trecho aqui do momento em que ele citou a situação da defesa, a não paridade de armas e a OAB, até agora nem se manifestou. Escuta. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone, o acesso às mensagens do telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como. Não me parece razoável que essa defesa tivesse acesso ao conteúdo do celular. Não teve. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido. O que eu tenho de visão, né? Esse julgamento que está acontecendo, ele é para dizer que teve o processo legal, porque na verdade já está todo mundo condenado ali. A visão é essa. E a OAB não vai manifestar, a OAB não fará, né, nenhuma manifestação, e realmente, né, os advogados já estão denunciando isso há muito tempo, fizeram denúncias graves, né? E aí, vamos dizer de um momento aqui que a gente pode citar até de ato falho, né? A vontade de condenar é tanta que o Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, em um certo momento já chamou as figuras que estão ali sendo analisadas, se são denunciadas ou não, já de réus. São denunciados. Réus não. Mas olha só. A turma, por unanimidade, resolveu questão de ordem suscitada pelo Dr. Celso Sanches Vilade, advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro César Cid se manifeste antes dos demais réus. Denunciado, desculpa. Neste momento processual. A turma. Pois é, isso aí por si só já levou muito questionamento, né? Mas, como a gente bem sabe, né?
pode ter sido só um ato falho, né? Vamos lá. Matéria do Conexão Política. Em meio ao julgamento de Bolsonaro, a TV Justiça recebe uma enxurrada de críticas e comentários no canal e os comentários ficam desativados, né? O julgamento do ex-presidente Bolsonaro chamou muita atenção. Eram milhares de pessoas assistindo, né, as redes sociais, inclusive do canal do YouTube da TV Justiça, que estava transmitindo, né, o julgamento de Bolsonaro. De acordo com o Daniel, que é o deputado federal Daniel Freitas, de Santa Catarina, os comentários estavam abertos até então, mas foram desativados após uma série de manifestações contrárias à condução do processo. Os internautas, em sua maioria total, expressaram desaprovação, dizendo que aquilo ali não passava de um circo e que aquilo ali não era um julgamento sério. Um ponto chamou atenção, tá? Chamou atenção. O Tarcísio de Freitas ontem foi num podcast, jurou amor eterno ao Bolsonaro, dizendo que deve muito ao Bolsonaro e tal, mas hoje o Tarcísio evitou totalmente a imprensa e evitou comentar sobre o julgamento do Bolsonaro, não fez a defesa, disse que, tá? Se for preciso ir lá para ser testemunha, ele compareceria. E aí tem muita gente entrando com uma enxurrada aqui contra o Tarcísio de Freitas, né? Olha só, isso aqui que o Tarcísio de Freitas está fazendo. Olha, cá entre nós, é importantíssimo ter o Tarcísio de Freitas como testemunha do Bolsonaro. O problema é que ontem o Tarcísio de Freitas jurou amor eterno ao Bolsonaro, né? Disse que deve demais ao Bolsonaro, jurou amor eterno ao Bolsonaro, e muitas pessoas falaram, olha só, o Bolsonaro tá com sorte, né? Porque o Tarcísio é muito aliado do Bolsonaro. Há quem diga, e aqui eu tô falando como articulação processual, tô falando como advogado, há quem diga que essa atitude do Tarcísio de Freitas foi para que o STF o rejeite e argumente a suspeição do Tarcísio para que ele não tenha que participar, né, dessa como testemunha do Bolsonaro, né? Então, eu estava até conversando com um advogado aqui do escritório, conversando com ele falou, Sandro, isso aí é jogada. Ontem ele foi no podcast, aquele negócio de eu amo o Bolsonaro, é meu amigo, eu devo tudo a ele, é para, na hora H, vir alguém e falar, o Tarcísio não pode ser testemunha do Bolsonaro, porque ele é, né? Ele é amigo íntimo ali do Bolsonaro, mas se bem que não muda muita coisa. Agora vamos falar da questão da Débora ainda, né? Da menina do Perdeu Mané. Cara, tá tão absurdo, mas tão absurdo que nem a Globo consegue passar pano pelo tamanho absurdo que o Supremo Tribunal tá fazendo contra a Débora. O Joel Pinheiro, cara, e assim, eu gosto do Joel, cara. Eu acho ele um cara assim, que não se achou ainda. Tá na esquerda porque não se achou ainda, né? Tá no meio daquela galera da esquerda. Mas ele é um cara que ali... Vamos lá. É o seguinte, o Joel Pinheiro comentou aqui sobre o caso da Débora. Dá uma olhada aqui. No caso da Débora Rodrigues, a percepção me parece que muita gente está recebendo essa condenação dela com muita indignação, tá? E não são só bolsonaristas, não. Muita gente que assiste isso está se perguntando, tá, mas por que isso? Ela usou o batom para escrever ali, perdeu Mané na estátua. Como a Camila bem pontuou na fala ali, com uma explicação bem completa, quer dizer, ela escreveu essa frase na estátua, mas isso é parte de uma situação maior que ela estava ali participando, né? Ela estava participando de uma intentona ali, de uma invasão do prédio dos Três Poderes, cujo objetivo era derrubar o governo do presidente Lula, como provocando uma intervenção militar que tirasse o presidente, convocasse eleições, ou sabe-se lá mais o quê. Fazia parte disso, sabe? Só que para grande parte da população, quer dizer, era um monte de gente indignada ali. Fizeram várias coisas, estão sendo julgados muitos meio que como se todos ali fossem culpados basicamente das mesmas coisas, todos quando podem ter tido ações muito diferentes. Estão sendo julgados todos no Supremo, sendo que não é gente com foro privilegiado, é gente, cidadãos comuns, como eu e você. Por que eles estão sendo julgados no Supremo, onde não terão a chance do recurso, né? Essa é a diferença fundamental. Então é um caso que tem gerado bastante indignação. E justamente por quê? Porque se for realmente ratificado o voto do Alexandre de Moraes, dos 14 anos, ela está recebendo uma pena, vamos lembrar, uma pena por 5 crimes que os ministros viram ali na conduta dela, né? Uma pena por 5 crimes que, somada,
dá mais do que a pena que muito criminoso violento acaba ganhando por um crime. Então é uma coisa que para as pessoas, né? Outra, ela ficou mais de 2 anos presa já preventivamente. Tem filhos para criar, não pôde voltar para casa. Quantos outros casos a gente não acompanha de mulheres que ganham o direito de voltar e ficar com a família enquanto aguardam um julgamento, justamente porque tem filho para criar? Tem uma série de condições aí que me parece que tem feito muita gente ficar indignada com essa situação. No caso... Joel, eu vou te dar a resposta, tá? Sabe por que isso está acontecendo? Porque a decisão de prisão da Débora é política, não é jurídica. É pronto. Resolveu tudo, tá? Não tem nada a ver com o que ela fez, mas sim com quem ela é. Eu te dou um exemplo prático aqui. Olha só, tem um deputado do PT aí que ele já pichou, inclusive, o patrimônio privado, né? Pichou um supermercado, né? Enquanto a Débora Rodrigues, que é a mulher do 8 de janeiro que escreveu Perdeu o Mané lá na estátua, né? Tá sendo condenado e pode pegar 14 anos. Um deputado, né? Uma figura de esquerda recebeu uma punição muito mais leve. O caso em questão é um episódio que foi protagonizado por hoje, deputado do PT, né? Do Paraná, né, que é o Renato Freitas, polêmico, ataca as instituições o tempo inteiro, gritando pelo fim da polícia militar, um cara, assim, totalmente polêmico. E aí, né, ele pichou o Carrefour lá em Curitiba, né, e aí falou, escreveu coisas lá, e na época, né, ele teve uma condenação bem levezinha, e ele fez logo depois de ter sido eleito vereador lá da capital. Então, assim... É óbvio, né, que contextos políticos são diferentes, né, do da Débora e do Renato de Freitas aqui. Os contextos políticos são diferentes. Mas assim, cá entre nós, né, não dá pra gente ficar passando pano. Outro ponto, né, é a diferença de atitude. O pessoal da direita marcou um evento na PUC, né, na UNB. E aí, cara... Isso aqui é a democracia que eles defendem, olha só. Pessoal, nós estamos aqui agora na UNB, nós tínhamos um ato marcado para cá, para esse horário. É um absurdo o que aconteceu hoje aqui, as ameaças ao presidente Bolsonaro, e nós estamos aqui nos manifestando. Vocês viram o Bolsonaro com o pescoço cortado, despendurado pelos pés numa faixa gigante. Legal, democracia top, hein? Outra coisa, você viu também bandeira de Israel e bandeira dos Estados Unidos sendo incendiadas pela galerinha do Love People aí, né? A galerinha do amor da Left People. Só que a polícia militar, junto com a segurança, orientou que a manifestação nossa fosse cancelada porque existe ameaça por parte deles. Então nós estamos aqui mostrando como a esquerda, de fato, é o lado antidemocrático. Pessoal, semana passada eu falei na tribuna da Câmara Legislativa que a UNB estava tomada por um pessoal comunista que destrói isso aqui. E hoje está provado que o que acontece aqui não é democrático, não há diálogo, é só ataque e xingamento deles contra tudo que diverge deles, contra tudo que discorda deles. Então esse aqui é o pensamento universitário dominante. Nós não vamos entregar mais a educação para a esquerda, o tempo da hegemonia de vocês acabou, nós jamais desistiremos de Brasília e do Brasil. Pois é, parece que o recado tá dado, né? Eles não vão desistir de Brasília, mas é isso aí, cara. Se tornou isso, infelizmente, né, as universidades foram tomadas pela esquerda. E a gente viu, né, a que nível chegou, a que resultado, né, foi entregue. Mas vamos lá, pessoal. Olha só, isso aqui é interessante, ó. Procurador é punido por criticar a resolução de Alexandre de Moraes, matéria do Ceará Antenado. O Conselho Nacional do Ministério Público puniu com uma advertência funcional o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, José Carlos Mascari Bonilha, por uma crítica feita em 2022 a uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que proibiu eleitores de levarem celulares para a cabine de votação. A crítica do procurador foi feita durante a participação no programa Pingos nos Is, da Jovem Pan, em 2 de setembro de 2022. Na ocasião, Bonilha disse que a resolução do TSE era absolutamente autoritária e sem base constitucional ou legal. Bonilha também disse esperar que os outros integrantes do TSE derrubassem a resolução imposta por Moraes. E aí vem o quê? Toma uma advertência porque disse que era autoritária. Aí parece que até prova o que o cara falou, né? Pois é, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouco, tem mais um conteúdo para vocês aí, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.